Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Alô, turminha de casa, boa noite, minhas queridas web espectadoras. Estamos aqui de volta, mais uma terça-feira gostosa com a presença de vocês no www.tnibrasil.com.br, mais um programa Saúde Mulher, trazendo informações ao alcance do clique do seu mouse. Estamos esperando sua participação, entre no chat, faça suas perguntas, procure saber o que você quiser saber. E nós estamos aqui para responder mais uma vez com candidato, não é um candidato, como é que a gente fala, gente? Produção me ajuda, um convidado do sexo masculino, brilhantando aqui a nossa produção, que é toda feminina, de meninas super poderosas, incluindo aqui vos fala, né? E essa noite nós vamos ter um convidado do sexo masculino aqui, brilhantando nossa casa e brilhantando e brindando vocês em casa com um tema super interessante, que é o envelhecimento com saúde, o envelhecimento saudável. Primeiro vamos dar uma boa noite à nossa produção querida. Quem está hoje na ponta para falar com vocês é a Janaína e a Vanessa. Estão aí conversando com vocês através do computador, do chat. Mande pergunta para elas, que elas vão fazer o link entre vocês e o nosso convidado. E lá no apoio, a Eliane também, dando nosso apoio, fazendo também a nossa produção funcionar bonito e belo como sempre. Então, hoje à noite nós vamos receber o Ricardo Rodrigues. Ricardo Rodrigues, que é psicólogo clínico e neuropsicólogo. Ricardo Rodrigues é formado pela Universidade Paulista, é especialista em terapia cognitiva e neuropsicologia. O Ricardo também é coordenador do ambulatório de pacientes multiimpulsivos com transtornos de personalidade borderline do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Portanto, uma pessoa que tem muito o que falar para a gente. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Seja bem-vindo. Hoje você vai estar falando com a gente sobre o envelhecimento saudável. E eu gostaria que você já começasse assim, ficando bem à vontade. Nossas web espectadoras são como se fossem as pacientes suas. Né? Temos também bastante colegas assistindo a gente, é uma troca muito gostosa. E diga pra gente aí, o que você quer falar com a gente hoje sobre o envelhecimento saudável? O que você quer dizer com isso? A gente pensa, né, no envelhecimento enquanto um processo natural que acontece desde o primeiro dia em que a gente nasce. A gente vai se transformando e vai passando por fases evolutivas, onde necessariamente o ambiente social, a genética, ela vai precisando de novas atitudes, novos comportamentos nossos em relação a determinadas demandas. Quando eu penso no envelhecimento saudável, né, eu estou pensando nessa relação que eu estabeleço com o tempo, que eu estabeleço com o outro, que eu estabeleço comigo mesmo, com a minha profissão, de forma que eu consiga se colocar na situação de contato com o meio ambiente, com as outras pessoas, né? E a gente ir envelhecendo, digamos assim, da forma mais natural possível. Exato. Já que é um processo natural. É um processo que acontece desde o primeiro dia que a gente nasce. Né? E dentro desse processo de envelhecimento saudável, um ponto que eu acho que é bastante importante na saúde da mulher se refere à questão dos filhos, né? Da saída dos filhos. Sim, é verdade, Ricardo. De casa. Essa questão da saída dos filhos de casa é uma coisa super importante. Você sabe que, claro que você sabe, no consultório de ginecologia, a gente recebe muito paciente com essa angústia, sabe? A paciente na pós-menopausa, ou na pós-menopausa logo recente, ou mesmo na pós-menopausa mais tardia, quando os filhos já cresceram, quando os filhos já casaram, já têm seus próprios filhos, já vão morar longe, vão seguir sua vida.
e de repente ela se vê ali com seu companheiro sozinha, né? Então, é interessante isso, né? Tem até um nome, existe um nome que é síndrome do ninho vazio, que é caracterizado principalmente quando a mulher ela perde aquela função social, aquela função de mãe que ela exercia até aquele presente momento, né? Então, é uma etapa evolutiva, assim como tantas outras, né? Onde é necessário, é esperado, para que ela tenha esse envelhecimento saudável, né? Que ela consiga lidar com essa situação de uma forma diferente que ela vinha lidando. Né? Então, o que a gente percebe, né, no nosso consultório, na prática clínica? Principalmente em culturas, né, latino-americanas, onde a gente tem, a mulher ela tem uma propensão de cuidar, né, de ser cuidadora. Então, o papel social que ela estabelece até aquele momento é o papel de cuidadora, onde ela efetivamente, né, ela se vê quase que única e exclusivamente como cuidadora dos seus próprios filhos. Nesse momento, onde os filhos ou casam, ou vão para uma faculdade no interior, ou vão para um outro... sair de casa por algum motivo, a mulher, por volta dos seus 50 anos, né, ela acaba, 40, 50 anos, ela acaba se vendo sozinha, ela acaba se vendo perdida frente à possibilidade de existir naquele momento. Né? Sim. Num país como o nosso, né, que a gente tem uma sociedade, vamos dizer assim, a família montada como uma família canguru, né, normalmente a gente se acostuma a ter os filhos em casa até que eles fiquem velhos e tenham seus próprios filhos e ainda ficam embaixo do nosso teto, embaixo da nossa asa, né? Mas não é com todo mundo que acontece assim, né? Não é. Esse é um fator importante, né? Então, o aspecto social, o aspecto cultural envolvido é um fator importante. Se nós formos pensar, né, na cultura, por exemplo, norte-americana, lá os filhos eles são preparados aos 18, 20 anos para já saírem de suas casas. É até então, desejável, né? É até desejável, né? Que ele crie a sua identidade, a sua independência. Aqui no Brasil, Argentina, né, América do Sul, de uma forma geral, é um apreço mais cultural mesmo, de que, olha, o meu filho fique comigo. E aí cria-se um hiato, cria-se uma sensação de vazio, porque eu, enquanto mulher, eu perdi aquela função que eu tinha, que era a função de cuidar. Né? E isso, no que se refere à questão, né, da saúde da mulher, preocupa, porque a gente sabe que a mulher ela tem uma propensão muito maior a estar desenvolvendo quadros depressivos, por exemplo, né? Sim. E a síndrome do ninho vazio não é uma doença, não é um diagnóstico, é uma crise existencial, mas que se não é bem elaborada, o que acontece é que isso pode caminhar, se não bem elaborada por ela, né, pode caminhar para uma doença mais séria. Uma depressão, né? Mesmo. Uma depressão clínica que acomete boa parte da população idosa. Então, ela começa nessa fase e se ela não se apercebe direito do que está acontecendo, não procura uma ajuda profissional, ela vai entrar pela terceira idade com esse sofrimento e vai levar adiante. Boa parte dessa síndrome, ela acaba se resolvendo por si só, porque é um momento em que a pessoa, né, a mulher de 50 anos, ela tem que procurar novos objetivos, novos propósitos. É o momento de rever a sua situação marital, é o momento de você rever objetivos para a sua própria vida. É muito comum, a gente escuta muito aqui no consultório, aquelas mães que vivem para os filhos, e nesse momento tem esse rompimento. Sim, né? sim. Então, assim, boa parte acaba se resolvendo por si só. Alguma porcentagem desse todo, né, vai precisar de uma ajuda para não caminhar para um diagnóstico de uma depressão clínica, por exemplo. Perfeito, Ricardo. Ótimo, essa foi uma dúvida muito importante que você tirou da gente agora, a questão do síndrome do ninho vazio, né? Parece isso mesmo, a gente fica sozinha em casa, olha para um lado, olha para o outro. É um momento legal para você se voltar de repente, como o Ricardo deu a dica, para a sua situação marital, para o seu casamento, né? Uma hora de reconquista, uma hora de pegar seu parceiro pelo braço e vamos viajar, vamos conhecer um pouco do mundo, até onde as finanças de cada um dão, né? Às vezes conhecer o mundo não precisa ir para o estrangeiro, né? Mas ver um pouco a vida e ver a vida por outro ângulo. Agora que a gente está livre, né, das obrigações de mãe, a gente não deve procurar outras obrigações, deve procurar agora é a nossa vez, vamos viver, né, Ricardo?
Então esse papo tá uma delícia, a gente se encontra com vocês daqui a pouquinho depois do intervalo. Não saiam daí, peguem papel e caneta, comecem a escrever no chat e manda perguntas pra gente. Até já! Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente. E para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar. Cuidar de você mesma. Se toque. Se cuide. Pronto, estamos aqui de volta. Vamos continuar nossa conversinha, nosso bate-papo bem legal com o Dr. Ricardo Rodrigues, psicólogo clínico e neuropsicólogo, que tem muito para dizer para a gente aí em casa. Eu me lembrei, Ricardo, que, aliás, a minha produção me lembrou, que hoje é o dia que comemora o cinema nacional, né? Então, a gente quer deixar aqui uma marquinha, um beijo grande para os nossos grandes artistas, nossos grandes produtores do cinema nacional, que a gente é super fã. Um beijo para vocês todos. Estamos aqui na cola assistindo e torcendo pelo nosso cinema, que ganha tantos prêmios lá fora, né? Então, Ricardo, voltando à nossa conversa sobre o envelhecimento da mente das pessoas, o envelhecimento das pessoas que envolve também, né, corpo e mente. O que é esperado, Ricardo? O que é normal dentro desse processo? Você vai fazer assim, traçar não uma divisória, que isso é meio difícil, mas mais ou menos até onde a gente considera certas perdas do envelhecimento como normais e aonde já não é mais para ser considerado como normal. Esse é um tema muito interessante, né, e que desperta muita curiosidade naquela mulher que está assistindo e naquelas pessoas. Perdas cognitivas abruptas, né, elas não são esperadas com a idade, né? Então, eu recebo muitas perguntas, muitas mulheres no consultório perguntando: mas eu tenho algumas falhas de esquecimento, isso pode ser um problema, isso é um problema, às vezes eu esqueci uma panela no fogo, às vezes eu esqueci de pagar uma conta que eu já pago há 10 anos, né? Em que momento isso pode ser um problema? As perdas, elas vão ter uma relação direta com a forma como a pessoa funciona dentro do contexto dela. No envelhecimento saudável, a gente não espera essas perdas marcantes, né? Marcadas perdas. Não faz parte da maior parte da população, dentro do envelhecimento, ter esse tipo de ocorrência, né? Esse tipo de esquecimento. Esquecimento muito importante e muito de repente. Eu estava bem, daqui a pouco eu comecei a esquecer tudo. É isso que você fala? A gente precisa ficar atento, né, na questão do envelhecimento. Quando o envelhecimento ele deixa de ser saudável, né? Isso. A partir do momento em que crises bastante pontuais e geralmente bastante grosseiras, né, elas acontecem.
onde elas acabam mudando a dinâmica daquela pessoa envolvida, né, daquela mulher. Então, no aspecto cognitivo, por exemplo, né, o que a gente percebe com o envelhecimento, então com a terceira idade, é um processamento mais lento da informação. A gente fala que a memória episódica, então o que é a memória episódica? Né? Eu ter que lembrar de algo bastante específico. Isso, eu vou ter sim um leve declínio. Com exceção desses dois grandes pontos cognitivos, né, que é o processamento da informação um pouco mais lento, com a memória episódica, né, não é esperado nenhuma outra grande alteração no envelhecimento. Né? Não faz parte de um envelhecimento saudável nenhuma outra grande alteração. Então, as pequenas, uma coisa passageira, uma coisa, por exemplo, de memória recente, eu coloquei a chave e agora não acho a chave mais em lugar nenhum. Isso tem mais a ver com déficit de atenção, então, do que realmente com um problema de memória? Memória recente, eu não sei onde eu coloquei aquela chave, isso pode ter alguma relação com o que a gente chama de demência de Alzheimer, que é a demência mais prevalente na nossa população, né? É a demência mais prevalente. Mas isso tem que ser de forma bastante marcada, e ela vem acompanhada com mudanças na linguagem, mudanças no comportamento motor, mudança na volição, que é na vontade, né? Então, assim, a gente tem que pensar que, por ser uma fase onde a mulher, né, ela acaba se deparando com algumas perdas, né? Então, como a gente comentou no bloco anterior, os filhos saíram de casa, muitas vezes... Uma viuvez. A viuvez, né? A gente sabe que a mulher, ela vive de 7 a 9 anos a mais do que o homem. Né? Então, esses são fatores que efetivamente podem colocar o funcionamento cognitivo, né, da mulher em xeque, né? Então, estresse, fatores estressores psicossociais, bem como o apoio social, né? O apoio social, o apoio dos filhos, esses são fatores que eles podem influenciar, interferir no funcionamento normal de uma memória, sem que isso signifique necessariamente, né, o indício de que algo patológico está acontecendo com aquela pessoa. Entendi. Porque é muito comum uma paciente chega no consultório ginecológico, né, uma pessoa de 40, 50 anos, bem nessa fase mesmo, já assustada com essas pequenas falhas de memória, né? Então, isso era uma coisa que foi muito importante você esclarecer, né? Sim, fica de olho, preste atenção no que está acontecendo, a família toda deve prestar atenção no que está acontecendo com aquela pessoa especificamente, mas também não criar também uma grande expectativa ruim em relação a esses lapsos, né? Exato. Você falou uma coisa agora bastante importante, né? O esquecimento faz parte da vida. É comum, se nós nos lembrarmos lá aos nossos 30 anos, nós esquecíamos uma chave. A grande questão é que, com a terceira idade, parece, o que a gente percebe, é que o idoso, a mulher, ela acaba dando mais importância a esses pequenos esquecimentos que eles já acontecem ao longo da vida sem serem percebidos necessariamente. Acho que ela começa a olhar mais para si e também tem um certo medo do envelhecimento, né? Exato. Já tem umas perguntas aqui que a Janaína e a Vanessa estão querendo fazer para ti, das nossas web espectadoras. Falam, meninas. Boa noite, doutora. Boa noite, Ricardo. A Cristiane Luz, de Osasco, ela pergunta: quais medidas efetivamente eu posso realizar preventivamente para não sofrer a síndrome do ninho vazio? Uau, que pergunta bem interessante, né? A ideia é a construção de uma identidade e a construção de interesses pessoais, né? Isso tem uma vinculação direta com a nossa cultura, né? Nós somos instalados numa cultura onde a mãe, ela tem o papel social como o principal papel a ser exercido, né? Eu acho que, assim, como medida preventiva, talvez olharmos para outras culturas e aí numa medida ainda mais individual, né, descobrir novos interesses, né? Olhar para o seu relacionamento quando ele existe, olhar para novas atividades. Eu acho que isso é uma forma de prevenir.
Tá? Isso, tá vendo, Cristiane? Mas, Cristiane, você é ótima, viu? Vou te contar. Só uma pergunta boa. Janaína, tem mais uma pergunta para apresentar? Tem mais uma pergunta da Cristiane, novamente. Dela de novo. Ai, que menina danada. Existem diagnósticos que podem nos auxiliar à busca de tratamento específico para a perca da função cognitiva. Qual seria? Repete a pergunta da Cristiane. Existem diagnósticos que podem nos auxiliar à busca de tratamento específico para a perda da função cognitiva. Ah, tá. Qual seria? Ah, tá. Eu acho que é o que a gente vai comentar no próximo bloco, né? Tratamento para prevenção da perda cognitiva. Cris, espera só mais um pouquinho que a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? Não sai daí. Põe da outra internauta, outra pergunta. Campinas pergunta: tenho esquecido de pagar as contas de casa com alguma frequência. Devo me preocupar? Eu acho que é importante a gente pensar a primeira coisa no nosso funcionamento prévio, né? Como é que nós éramos, como nós funcionávamos até esse momento. A partir do momento em que isso se torna corriqueiro, né, e de repetitivo, então a gente pode sim ficar atento se isso vem acompanhado com outras mudanças no nosso funcionamento. Então mudanças na nossa vontade de fazer as atividades que a gente costuma fazer, mudança na nossa linguagem, então às vezes a gente percebe que a gente tem mais dificuldade de alcançar palavras, então o repertório de palavras, de linguagem, ele fica um repertório um pouco mais diminuto, né? Então quando a gente percebe esses sintomas, acho que é o momento da gente procurar uma avaliação médica, uma avaliação orientada. Sim, médica e de psicólogo, né? É uma coisa multiprofissional, né? Sim. Foi um rapaz que perguntou, né? Então, obrigada, Ricardo, pela pergunta. É Ricardo também? João Ricardo, que interessante. Xara aqui do nosso, do nosso convidado. Obrigado, Ricardo, por sua participação. Nós vamos dar mais uma paradinha no intervalo de poucos minutinhos, poucos segundinhos, poucos momentinhos. Vemos vocês daqui a pouco. Não saia daí. Até já. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Eu não disse que era uma paradinha, pequenininha? Então, estamos de volta com o nosso convidado, Ricardo Rodrigues, psicólogo clínico e neuropsicólogo, conversando com a gente sobre envelhecimento saudável. E agora vem o X da questão, a parte que eu mais gosto do programa, que é a promoção de saúde. Vamos ensinar então para nossas web espectadoras, para as nossas internautas, nossas internautas e nossos internautas, que o que ele vai falar agora é para todos nós, viu? E aí, Ricardo, conta pra gente aí, como é que a gente pode promover a saúde mental do ponto de vista do envelhecimento, psicologicamente falando, do envelhecimento ser saudável? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em termos de vida, né? O envelhecimento, como eu citei desde o primeiro momento, ele acontece desde o primeiro momento que a gente nasce. A ideia é, então, uma alimentação saudável, né? Então, aquilo que já é bem estabelecido, né? Então, uma dieta com poucas gorduras, uma dieta com bastante carboidrato, com proteínas. Bom, então esse é um caminho, né? A alimentação. O segundo caminho é o exercício físico, né? O exercício físico ele tem uma ligação direta com uma liberação de alguns elementos químicos no nosso cérebro que nosso diretor colocou um slidezinho aí para a turma acompanhar. Né? Então, que proporciona para a gente uma certa sensação de satisfação. Sim, o exercício físico é um elemento importante. Exercício físico sempre, né, Ricardo? Sempre, ao longo da vida. Né? Ao longo da vida. Da parte cognitiva, como a gente está citando um pouco aqui, a ideia é que a gente faça coisas que a gente não está habituado a fazer comumente. Então, por exemplo, né, escovar os dentes, se maquiar com a mão não dominante, com aquela mão que eu não tenho costume de fazer.
Ah, então, se eu sou canhota, eu vou usar mais a mão direita para fazer essas coisas, esses exercícios. E se eu sou destra, eu vou procurar fazer esses exercícios com a mão esquerda. Exato, exato. Dessa forma a gente cria redes, né, neurônios, redes neuronais diferenciadas no nosso cérebro. Né? Isso, a ideia é que a gente possa fazer isso ao longo da nossa vida. A gente não precisa esperar um marco específico para fazer esse tipo de atividade. Ah, sim. Eu não vou esperar estar na pós-menopausa ou estar na terceira idade para começar a fazer isso. Eu começo a fazer hoje. Exato. Que nem criança, né? Criança pequena está o tempo todo estimulando, natural, né? Isso é natural da criança. A gente né? observa um bebezinho crescendo e ele está sempre estimulando os dois lados do cérebro, está sempre experimentando coisas novas, né? Sim. Isso é super interessante. Sim. Então a gente tem que fazer assim, né? Sim. Outros elementos, né, que eu acho que também são bastante importantes, né? Então, estudar idiomas diferentes do nosso. Então, estudar o espanhol, o inglês, eu acho que isso é uma coisa que também cria o que a gente chama, né, de reserva cognitiva. Então, é aquilo que vai me ajudar a enfrentar os desafios que o próprio envelhecimento vai trazer. Fazer rotas diferentes, então, da minha casa ao trabalho, então procurar rotas alternativas para chegar num mesmo ponto, trabalhos manuais, trabalhos diferentes daqueles que habitualmente eu faço. Né? Essas são atividades, são atitudes, né, que a gente já pode começar a partir de agora. Sim. Né? Exercitando dia após dia. A questão das rotas diferentes é interessante. Toda vez que se fala de rotas diferentes, eu lembro quando eu morava na minha terrinha, lá na Bahia, lá no Salvador, né? E que para voltar para casa, eu saía do trabalho, trabalhava como qualquer paulista, né? Como trabalho aqui em São Paulo maravilhosamente, né? E bastante, e eu voltava para casa beirando a orla marítima, pegava a minha filha na creche, ia para a beira da praia, a gente punha o pezinho na areia, e, sabe, essa era uma rotina deliciosa para chegar em casa. Isso é super relaxante. Pena que aqui em São Paulo a gente não tem possibilidade de fazer isso, pelo clima, pela situação, pela localização geográfica, por tudo, né? Mas assim, era uma vida de trabalho intensa, né? Mas no final do dia eu tinha esse prazer. Isso é maravilhoso, né? Esse relaxamento também está associado à preservação da envelhecimento, mente, né? saudável, com certeza, né? Com certeza. Uma das questões que a gente tem são os transtornos de ansiedade, né? Que geram essa tensão, geram essa adrenalina excessiva no nosso organismo. Então, ter esse tipo de atividade prazerosa, ela é absolutamente importante, né? Ela é bastante importante. No final de um dia, né? Barulho das ondas. Isso lava a alma. Recomendo. Ai, Jesus, como era bom. E eu vi no slide também quebra-cabeça. Sim, essa é uma outra Como atividade. Palavras cruzadas, fala aí. Palavras cruzadas, sudoku, né? Jogo da velha. São, de novo, né? São atividades em que eu coloco o meu cérebro para funcionar. A gente tem que sempre pensar que o nosso cérebro ele funciona por uso e desuso. Então, aquilo que eu tenho, treinamento, aquilo que eu uso constantemente, necessariamente eu estou mantendo. Aquilo que, por qualquer motivo, eu deixo de usar, ele cai no que a gente chama, né, nas neurociências, em desuso. Então, essa importância desse treinamento, e esse treinamento diário, esse treinamento semanal, né, antes de eu adoecer. Né, acho que isso é uma coisa bem interessante. Isso é prevenção e isso é promoção de saúde. Exato. Né? A gente trabalhar o nosso corpo e nossa mente hoje pensando lá na frente, né? Sim. Né? Que hoje em dia a gente vive muito. E a mulher, então, que vive ainda mais do que o homem, né? Ela vive mais do que o homem. Tem que viver hoje pensando no amanhã. Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui da minha mãezinha. Minha manhã, como a gente fala na Bahia, minha manhã está lá na Bahia, e ela é uma guerreira, assim como você fala. Ela entrou na faculdade, ela ia fazer 70 anos de idade. Teve toda uma vida de muito trabalho, de muito esforço, criou 7 diabinhos, eu sou uma delas, uma das diabinhas, né? Uma vida de bastante trabalho físico, inclusive, e só pôde se permitir voltar a estudar já com mais de 60 anos. Hoje em dia a gente tem, né, a faculdade no que a gente chama de terceira idade. Então, é algo absolutamente construtivo e saudável. Então, pois ela foi fazer psicologia, não, pedagogia. Pedagogia.
fez pedagogia e tá fazendo ainda. Ela deve estar há um ano de se formar, mais ou menos. Desculpa, amanhã eu esqueci agora. Mas ela deve estar tipo no segundo, terceiro ano, na verdade. Não, segundo para terceiro ano. Veja, né? Acho que aqui a gente trabalha com dois elementos diferentes do envelhecimento. O primeiro é criar essa reserva cognitiva, que tem uma questão aí mais neural, né? E a segunda é assim, com a mudança, né, dos filhos, com a mudança que o próprio envelhecimento vai trazendo, eu estabeleço novos objetivos à minha vida. Uhum. Eu acho que são esses dois elementos que a gente acaba bem assim mesmo, lidando de uma vez só. E é grande exemplo que Dona Ana Maria dá para todas nós. Janaína, como é que está a rede social aí? Ótima rede social, quero mandar um beijo com muito carinho para a Cíntia Palheiros, que manda e parabeniza o convidado, a doutora Marta, para o Newton, Isabel Cristina, diz que o tema está ótimo, está adorando, e Ana Maria Silveira, que diz que agradece muito pelo mais um programa. Eu não disse que ela estava assistindo a gente? Ela fica de lá corujando a gente, e a gente daqui coruja ela, né? Aliás, nossas mãezinhas todas, viu, Ricardo? Pode mandar um beijo para sua mãezinha também, que ela merece. Então, nós estivemos aqui hoje com o doutor Ricardo Rodrigues, psicólogo clínico e neuropsicólogo, que trouxe esse tema super interessante e super importante para a gente, né? A questão do envelhecimento da mente e focando em que ele seja feito de uma forma saudável. Eu acho que a gente respondeu bem a questão da Cristiane Luz. Cristiane, mas qualquer dúvida, depois a gente pode, né, dirimir mais alguma dúvida que você tenha, mas eu acho que ficou bem respondido, né? E a palavra é sua, doutor Ricardo, para se despedir dos seus internautas que lhe assistiram, seus espectadores. Quero agradecer o convite, né, e dizer principalmente que o envelhecimento está aqui agora, hoje, nesse exato segundo, nesse exato minuto, e a gente pode fazer muito por ele, né, através desses exemplos que a gente deu, então vamos começar. É interessante aí, tá vendo, gente? Nesse exato momento, neste exato segundo, nós estamos envelhecendo. Sim. Então, por que não fazer disso uma coisa boa, uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, que mais tarde a gente vai olhar para trás e vai agradecer, né? Quando a gente estiver ali de cabelinho branco, bem xoxinho, e vai dizer, puxa, eu ainda estou tão bem, né? Porque eu cuidei de mim lá atrás, quando eu ainda era jovem, quando eu ainda era cheio de energia, né? Pensei na minha vida mais para frente. Turminha de casa, semana que vem chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem nós vamos ter uma convidada também muito especial, a doutora, uma odontologista que vai falar com a gente sobre pré-natal odontológico. Nossa, é um tema muito importante, eu acho que vocês não devem perder de jeito nenhum, porque os dentes, puxa vida, porta de entrada do nosso corpo, tá? Então vão ter dicas importantes para você gestante, você que tem uma amiga gestante, um familiar gestante, de como cuidar dos seus dentinhos, de como promover a saúde sua e do bebê, enquanto ele ainda está na sua barriga, começando pela sua boquinha, pela sua arcada dentária. Não perca no próximo programa, terça-feira, às 21h15, no Saúde Mulher, no www.tnbrasil.com.br. Doutor Ricardo, um brinde para você, amei sua presença, venha mais vezes. Obrigado. Saúde para você e saúde mulher. Thank you.